A cidade ainda dormia. As luzes amarelas dos postes refletiam no asfalto molhado pela garoa da madrugada, e o caminhão de coleta avançava lentamente pelas ruas silenciosas. Para muitos, era só mais uma noite comum, mas para Jonas, aquela seria a noite que mudaria tudo. Jonas tinha 38 anos, trabalhava como gari desde os 19. Um homem honesto, calado, humilde, marcado por batalhas que ninguém jamais viu. Não tinha carro, não tinha casa própria. Vivia pagando empréstimo atrás de empréstimo para sustentar a esposa e dar remédios ao filho diagnosticado com um problema respiratório caro de tratar. Mas, mesmo com tantas dificuldades financeiras, Jonas jamais se desviara do caminho reto. Era um homem que acreditava que riqueza só tem valor quando não destrói caráter. E foi exatamente por isso que o destino havia reservado algo tão grandioso para ele naquela madrugada. Quando o caminhão parou na terceira rua do bairro Nobre, Jonas avistou algo estranho entre dois sacos pretos deixados na calçada. Uma maleta preta, de couro caro, praticamente intacta. Ele franziu o senho. Estranho, murmurou. Quem joga uma maleta dessa fora? Abaixou-se, tentou levantá-la, e percebeu. Era pesada, muito pesada. Seu coração acelerou. Jonas olhou para os lados, tentando entender se era alguma pegadinha, mas a rua estava vazia. Ele abriu a maleta a apenas 2 dedos, só o suficiente para enxergar o impossível. Tijolos de dinheiro, cédulas novas, embrulhadas em pacotes oficiais, notas de 100, de 200, milhares delas. Jonas recuou como se tivesse visto um fantasma. Isso não é normal. As mãos dele tremiam. E então ele viu algo ainda mais chocante. Um envelope com o valor escrito à caneta. 5.000, transferência prioritária. 5 milhões de reais. Dinheiro suficiente para transformar qualquer pessoa em um milionário da noite para o dia. Dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas, curar seu filho, comprar uma casa, abandonar aquele trabalho pesado e viver como um homem verdadeiramente rico. Por um instante, Jonas sentiu o coração bater tão forte que parecia rasgar o peito. Mas algo dentro dele doeu ainda mais. O medo. Porque ele sabia que aquele tipo de dinheiro não vinha de lugar limpo. Enquanto ele segurava a maleta, um carro preto dobrou a esquina devagar, com os faróis baixos, como se estivesse procurando algo. Jonas gelou. A adrenalina explodiu. Ele precisava decidir. Fugir? Entregar? Abrir? Fechar? Guardar? Procurar ajuda? A vida inteira dele estava prestes a mudar com uma única escolha. E aí, no auge da tensão, Jonas tomou uma atitude que ninguém, absolutamente ninguém, esperaria de um homem pobre, cansado e vivendo sob o peso das próprias finanças destruídas. Mas essa atitude abriria uma porta que o levaria diretamente ao dono daquela fortuna. Um homem perigoso, influente e capaz de tudo. Se quer saber o que Jonas fez, comenta aqui embaixo, agora o que você faria no lugar dele. E já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Jonas fechou a maleta com força e deu 2 passos para trás, como se segurasse uma arma prestes a disparar. O carro preto continuava devagar, como um predador farejando a presa. Jonas sabia. Aquela maleta não era um simples esquecimento. Dinheiro assim não é perdido, é escondido, é roubado, é negociado, é perigoso. E naquele instante, todos os fantasmas que ele carregava na vida o puxaram para direções diferentes. A pobreza dizia, pegue, agora é sua chance. O desespero pelo filho dizia, pegue, é o único jeito de salvar ele. A dor de anos trabalhando como gari dizia, pegue, você merece uma vida melhor. Mas a consciência, aquela voz que nunca cala, falou mais alto. Esse dinheiro tem dono, e o dono não deve ser alguém simples. Jonas então tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Ele não ficou com a maleta, mas também não entregou para a polícia.
nem para o caminhão da coleta. Ele decidiu investigar primeiro. Uma atitude rara, corajosa e extremamente perigosa. O carro preto diminuiu ainda mais. Jonas agiu rápido. Ele puxou a maleta, colocou dentro do caminhão sob alguns sacos, fechou a tampa e bateu 2 vezes. O motorista acelerou imediatamente. O carro preto parou na calçada. Um homem desceu, vestido de terno, cara fechada, olhar de predador. Ele examinou o local, olhou para o lixo, olhou para os lados, fez um sinal para alguém dentro do carro, mas o caminhão já estava longe. Jonas, com o coração disparado, sentou-se na cabine e disse: "Amigo, hoje a noite vai ser longa." Porque no fundo ele sabia, aquela maleta era uma sentença, ou para salvar sua vida ou para destruí-la. E o destino já estava escrito. Jonas não apenas encontraria o dono da maleta, mas descobriria que o dono era um dos homens mais poderosos e perigosos do país. Um milionário cujo nome circulava entre políticos, empresários e criminosos. Um homem que não aceitaria perder 1 centavo daquela fortuna e que faria de tudo para encontrá-la. O caminhão seguiu viagem até o depósito da coleta seletiva. Quando chegaram, os outros garis desceram falando besteira, rindo, reclamando do turno pesado. Mas Jonas estava longe dali. A maleta parecia queimá-lo por dentro. Ele esperou o momento certo. Quando ninguém estava olhando, entrou no compartimento traseiro, afastou alguns sacos e puxou a maleta para fora. Fechou a porta, respirou fundo, olhou em volta. Estava sozinho. Levou a maleta para um canto isolado do galpão, atrás de um monte de caixotes. Suas mãos tremiam. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Ele ajoelhou, abriu novamente a maleta. O brilho do dinheiro quase cegou seus olhos. Pacotes e mais pacotes de notas. O cheiro de papel novo, pesado, tomou o ar. 5 milhões. 5 milhões de reais nas mãos de um homem que, se quisesse fazer uma compra maior do que o normal, precisava pedir empréstimo no banco e ainda ouvir gerente questionando suas finanças. 5 milhões de reais nas mãos de alguém que nunca teve R$ 1.000 sobrando na conta. Com isso, ele pensou, eu podia comprar uma casa, 2, 3, podia pagar todos os remédios do meu filho, podia parar de trabalhar de madrugada, podia dar uma vida de gente rica para minha família. As lágrimas brotaram. Ele pensou na esposa exausta, no filho com falta de ar nas crises, na humilhação de ter cartão recusado no mercado. Era cruel, era injusto, era tentador, muito tentador. Eu seria um milionário, murmurou, de uma hora para outra. Mas então uma imagem atravessou a mente dele, a do filho, olhando para ele com orgulho. Meu pai é honesto, o menino sempre dizia. Era isso que o rasgava por dentro. Quem Jonas queria ser? O homem que enriquece de forma misteriosa? Ou o pai que o filho pode admirar sem medo? Naquele momento, ele ainda não sabia. Só sabia de uma coisa. Se aquele dinheiro tivesse ligação com crime, aceitá-lo poderia custar não só sua alma, poderia custar a vida. Jonas fechou a maleta novamente. Sabia que precisava de mais informações. Dentro dela, além do dinheiro, havia o envelope com a anotação do valor e mais alguns papéis. Ele começou a vasculhar. Encontrou um cartão de uma empresa de consultoria financeira, um número de conta, um contrato amassado e um nome grifado várias vezes. Otacílio Ferraz. Ao lado, uma anotação à caneta. Entrega urgente. Não pode passar pelos bancos comuns. Operação fora do sistema. Confidencial. Jonas sentiu um arrepio. Nunca foi bom com finanças, mas sabia reconhecer uma transação suja quando via uma. Qualquer pessoa que evita banco, imposto, registro, não está lidando com dinheiro limpo. Ele pegou o celular velho, abriu o navegador lento e pesquisou o nome. Otacílio Ferraz. As notícias apareceram como socos. Empresário poderoso investigado por lavagem de dinheiro. Suspeito de envolvimento com políticos, contratos irregulares e Caixa 2.
dono de grandes empresas, com fortuna estimada em centenas de milhões. Jonas engoliu seco. Então é isso, murmurou. Eu tô com o dinheiro de um tubarão nas mãos. Um homem assim não sente falta de 1 milhão ou 2. Sente ódio, sede de controle e muitas vezes sede de sangue. Jonas fechou o celular, olhou para a maleta e sentiu um misto de medo e revolta. Ele tem tudo, pensou. Tem empresa, tem mansão, tem carro caro, tem influência, tem acesso a qualquer empréstimo, qualquer banco. Vive cercado de luxo e ainda assim está envolvido em esquema para esconder dinheiro, fugir de imposto, brincar com as leis. Enquanto isso, ele mesmo, um gari, precisa virar noites para encher a geladeira. A sensação de injustiça queimava por dentro. De um lado, a miséria, do outro, a abundância suja. A vida parecia uma piada de mau gosto. Mas Jonas não era um homem comum. Ele não queria ser cúmplice de alguém que construía fortuna pisando nos outros. E foi aí que, num impulso tão perigoso quanto corajoso, ele tomou uma decisão radical. Ele iria devolver a maleta, mas não do jeito que Otacílio esperava. Esse gesto colocaria Jonas frente a frente com um dos homens mais perigosos da cidade. E o resultado, ninguém poderia prever. Com o nome Otacílio Ferraz ecoando em sua mente, Jonas sabia que qualquer passo mal dado poderia ser o último. Ainda assim, algo dentro dele, talvez coragem, talvez desespero, o empurrou adiante. Ele colocou a maleta no fundo de um armário vazio do depósito, trancou e guardou a chave no bolso. Precisava pensar, precisava agir com calma, mas uma verdade era inevitável. O dono daquele dinheiro viria atrás, e viria rápido. Jonas decidiu não avisar a polícia, pelo menos não naquele momento. Sabia que mexer com gente poderosa nunca terminava bem. E também sabia que, se aparecesse na TV com 5 milhões encontrados, seria acusado, julgado e talvez até preso, enquanto Otacílio seria protegido por advogados milionários e amigos influentes do mundo das finanças. Ele precisava entender o terreno antes de pisar nele. Com o celular velho, Jonas encontrou um telefone da empresa de Otacílio. Era uma ligação que poderia colocar sua vida em risco. Respirou fundo, discou, chamou uma vez, 2, 3, até que alguém atendeu. Grupo Ferraz, boa tarde. A voz era fria, profissional. Jonas engoliu seco. Eu preciso falar com o senhor Otacílio. Sobre um assunto importante. Do outro lado, silêncio. Quem está falando? A voz perguntou. Jonas hesitou, mas disse a verdade. Jonas da Silva. Gari. Um riso abafado veio da outra ponta. E o que um gari teria de tão importante para falar com um empresário rico como o Sr. Ferraz? Jonas apertou o celular contra a orelha. Diga a ele que encontrei algo que pertence a ele. Algo de muito valor. O silêncio voltou, mas dessa vez mais pesado. Aguarde na linha. Foram longos segundos até uma outra voz surgir. Uma voz grave, autoritária e fria como gelo. Aqui é Otacílio Ferraz. O que você encontrou que acha que é meu? Jonas sentiu o corpo inteiro arrepiar. A voz de um predador. Respirou fundo. Uma maleta com muito dinheiro dentro. Ao telefone, o silêncio foi assassino. Onde você está? Perguntou Otacílio, sem rodeios. Jonas fechou os olhos, sentindo o perigo se aproximar. Em meu horário de trabalho. Mas posso entregar pessoalmente. Otacílio respondeu. Muito bem, vou mandar alguém ao seu encontro. E desligou. Jonas ficou parado por alguns segundos, tremendo. A decisão estava tomada. Não havia como voltar atrás. Mas no fundo, algo o incomodava. Como Otacílio poderia ser tão calmo? Como tinha certeza tão absoluta de que Jonas falava a verdade? A resposta viria minutos depois. Porque, sem que Jonas percebesse, uma câmera de segurança na rua havia filmado tudo. E o vídeo já tinha chegado às mãos do milionário. Jonas voltou para o caminhão, tentando agir naturalmente. Mas seu parceiro de turno, Juan, percebeu algo errado. Tá pálido, mano. Aconteceu alguma coisa?
Jonas apenas balançou a cabeça. Tô cansado, só isso. Mentira, estava apavorado. O caminhão seguiu até o último ponto da rota, um terreno abandonado onde os garis costumavam descansar um pouco antes do fim do turno. Mas naquele dia, algo estava diferente. Um carro preto, o mesmo que Jonas tinha visto na rua, estava estacionado ali, vidros escuros, motor ligado, presença ameaçadora. Juan franziu o senho. Quem diabos estaciona um carrão desses aqui? Jonas sentiu as pernas tremerem. O porta-traseiro do carro se abriu devagar. Um homem alto, usando terno e óculos escuros, saiu. Parecia um guarda-costas. Ou pior, ele caminhou na direção de Jonas. Jonas da Silva? Perguntou. Jonas engoliu seco. Se sou eu. O homem fez um sinal com a cabeça. Entre. O senhor Ferraz quer falar com você pessoalmente. Juan se aproximou, preocupado. Quem são vocês? O que está acontecendo? O segurança nem olhou para ele. Jonas sabia que não podia envolver ninguém. Colocou a mão no ombro do amigo. Tá tudo bem, eu já volto. Juan não acreditou muito, mas deixou ir. Jonas entrou no carro. As portas se trancaram automaticamente. O carro começou a andar. E ali, dentro daquela cápsula escura, Jonas sentiu que agora havia cruzado uma linha sem retorno. Ele não era mais só um gari. Era um homem com 5 milhões em mãos. E a atenção de um milionário poderoso e acostumado a resolver problemas com silêncio. O carro acelerou. O destino, a mansão de Otacílio Ferraz, lugar onde verdades seriam expostas. E Jonas descobriria que sua vida nunca mais seria a mesma. O carro atravessou bairros que Jonas jamais imaginou pisar. Ruas largas, casas enormes, segurança privada, postes com câmeras. Um mundo que ele só via na televisão. Até que pararam diante de uma mansão que parecia um museu, com colunas gigantes, portas de madeira entalhadas e uma fachada iluminada como se fosse um palácio. O portão abriu automaticamente. Jonas engoliu seco. Aquela não era uma casa, era o covil de alguém acostumado a mandar e a ser obedecido. Quando o carro estacionou, 2 homens surgiram, ambos de terno, ambos com um olhar duro. O segurança que o trouxe abriu a porta. Desça! Jonas percebeu que não tinha opção de recusar. Ele desceu. As portas da mansão se abriram sem que ninguém tocasse nelas. Um corredor iluminado, decorado com obras de arte que valiam mais do que tudo que Jonas tinha visto na vida. E então, sentado à cabeceira de uma mesa enorme de mármore, estava ele, Otacílio Ferraz, alto, elegante, cabelos grisalhos penteados com perfeição, anéis caros, relógio suíço, rosto frio, olhos frios e um sorriso que não sorria. Ele não parecia apenas rico, parecia poderoso, intocável, o tipo de homem que emprestava dinheiro para políticos, comprava juízes, destruía vidas e chamava isso de negócios. Otacílio bateu o dedo na mesa, chamando Jonas com um gesto mínimo. Então, é você o gari que encontrou minha maleta? Jonas tentou manter a postura. Sim, senhor. Otacílio entrelaçou os dedos. E por que não ficou com ela? 5 milhões. Mudariam sua vida. Poderia virar um homem rico, quem sabe até um novo milionário. Jonas respirou fundo. Porque não era meu, e porque eu não sabia de onde veio esse dinheiro. O milionário estreitou os olhos. Interessante. O silêncio pesou. Até que Otacílio disse, onde está a maleta? Jonas travou. Era agora. Ele estava diante do perigo. Guardada, em um lugar seguro. Os seguranças se moveram como se esperassem um sinal para avançar. Mas Otacílio levantou a mão. Calma, vamos conversar primeiro. Ele se levantou devagar. Sabe, disse, eu admiro gente honesta. É raro encontrar alguém que recusa uma fortuna quando tem a chance de pegá-la. Por isso, quero entender você, Jonas. Ele se aproximou devagar, como um predador circulando a presa. Por que não vendeu a maleta? Por que não fugiu com o dinheiro? O que te impede de virar alguém importante? Você trabalha como gari, vive de empréstimo, luta para pagar remédios e mesmo assim devolve 5 milhões? Jonas respondeu firme. Eu tenho um filho que me admira
E quero que ele continue fazendo isso. Foi a primeira vez que Otacílio pareceu realmente surpreso. Interessante. O milionário deu meia volta e sentou-se novamente. Pois bem, quero minha maleta. E você vai me entregar amanhã cedo. Os seguranças engoliram Jonas com o olhar. Ele sabia, isso não era um pedido, era uma ordem, mas antes de deixá-lo falar, Otacílio acrescentou: E não se preocupe, eu já sei onde você trabalha, onde você mora e o que você mais ama. O sangue de Jonas gelou. A ameaça era clara. Ele tinha até amanhã para entregar a maleta, ou sua família pagaria o preço. O carro deixou Jonas de volta ao depósito da coleta seletiva. Ele desceu cambaleando, pálido, suando frio. Juan correu até ele. Mano, onde você estava? Tô te procurando faz 1 hora. Jonas não conseguiu responder. Jonas, tá me ouvindo? O gari respirou fundo e disse: Juan, eu tô numa encrenca. Só isso. Não tinha forças para explicar mais. Chegou em casa já com o sol nascendo. A esposa dormia no sofá com o filho no colo. Era uma imagem tão simples, tão bonita, tão frágil. E Jonas sentiu lágrimas escorrerem. Eu não posso colocar vocês em risco, sussurrou. Ele sabia que Otacílio não brincava. Aquele homem era cercado de poder, fortuna, mentiras, influências e pessoas que cuidavam dos problemas sem hesitar. Se Jonas fizesse algo errado, eles viriam atrás de sua família. A esposa acordou com ele, secando as lágrimas. Amor, o que aconteceu? Jonas hesitou. Nada. Só cansado. Mentira. Mas era para protegê-la. Naquela manhã, Jonas percebeu. Não bastava devolver a maleta. Ele precisava descobrir de onde ela veio e por que estava jogada no lixo. Algo estava errado. Muito errado. Dinheiro assim não é perdido. É descartado ou escondido. E Jonas decidiu investigar por conta própria, sem saber que sua vida estava prestes a se cruzar com uma mulher misteriosa. A única pessoa no mundo com coragem e motivos para destruir Otacílio Ferraz. Jonas passou o dia inteiro inquieto. Cada barulho na rua parecia uma ameaça. Cada carro preto parecia ser alguém de Otacílio. Mas no final da tarde, quando estava prestes a sair para o trabalho novamente, alguém bateu na porta. Uma batida suave, desesperadamente suave. Jonas abriu a porta com cautela e encontrou uma mulher jovem, de cerca de 28 anos, olhos vermelhos de tanto chorar, roupas simples, aparência exausta, mas com uma postura que misturava medo e coragem. Você é Jonas? Perguntou ela com a voz baixa. Jonas congelou. Quem é você? Ela olhou para os lados nervosa. Podemos falar lá dentro? Jonas hesitou, viu que ela tremia e a deixou entrar. Assim que fechou a porta, ela desabou. Eu preciso da sua ajuda. Tu encontrou a maleta, não encontrou? O coração de Jonas disparou. Quem é você? Você trabalha para Otacílio? A mulher balançou a cabeça. Meu nome é Ana Clara e eu sou a ex-contadora dele. Jonas sentiu os joelhos enfraquecerem. Ana Clara respirou fundo e continuou. Aquele dinheiro não é da empresa dele. Não é dele, na verdade. É dinheiro roubado, desviado, escondido. E eu tenho provas. Jonas arregalou os olhos. Por que você está dizendo isso para mim? Ela se aproximou, com lágrimas caindo. Porque eu fui obrigada a jogar aquela maleta no lixo e fui ameaçada de morte. Eu ia fugir ontem, mas não deu tempo. Ele descobriu que eu sei demais. Eu precisava sumir com o dinheiro antes que os comparsas dele pegassem. Jonas sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. Ela completou. Se você devolver o dinheiro para ele, não terá só a sua vida em risco. Eu juro que ele vai apagar qualquer um que ameaçar sua fortuna. Otacílio não perdoa, não esquece, não negocia. Jonas engoliu seco. Eu não sei o que fazer. Ana Clara segurou a mão dele. Eu sei o que fazer. Eu tenho documentos, gravações, contratos falsos, comprovantes de lavagem de dinheiro, aplicações clandestinas. Se juntarmos tudo, podemos colocar Otacílio na cadeia. Jonas sentiu a respiração travar. Eu sou só um gari. Não posso enfrentar um homem tão rico.
Um milionário cheio de influência. Ela apertou mais forte sua mão. É por isso que você é a pessoa certa. Ninguém suspeita de você. Ninguém te vigia. Jonas fechou os olhos. Era real. Estava dentro de uma guerra entre poderosos. E agora tinha uma escolha impossível. Proteger-se entregando a maleta. Ou ajudar a derrubar um homem perigoso. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquele mesmo instante, um carro preto estacionou discretamente na esquina. Otacílio tinha mandado vigiar Jonas. E eles estavam ouvindo tudo. Jonas olhou pela janela sem querer e viu algo que fez sua alma tremer. Um carro preto igual ao de antes. Vidros escuros. Motor ligado. Ana Clara, sussurrou. Acho que estão nos vigiando. Ela correu até a janela, viu o carro e prendeu a respiração. É um dos seguranças dele. O nome dele é Vieira. Ele faz tudo que Otacílio manda, sem pensar duas vezes. Jonas ficou pálido. O que a gente faz? Ana Clara respirou profundamente. A gente corre. Agora. Jonas sentiu o estômago embrulhar. Mas, e minha família? Isso é temporário. Se ficarmos aqui, eles vão invadir sua casa, vão levar você e vão me matar. Nós precisamos despistá-los. A porta recebeu uma batida forte. Bum! Bum! Abra, Jonas, disse uma voz grave do lado de fora. Precisamos conversar. Jonas congelou. Ana Clara segurou seu braço. Se você abrir essa porta, acabou. Outra batida. Bum! E agora a voz gritava. Não nos faça arrombar! Jonas olhou para a esposa e o filho dormindo no quarto ao lado. Ele sabia. Precisava fugir. Precisava proteger todos. Saia pelos fundos, disse Ana Clara. Eu conheço caminhos por trás das casas. Jonas pegou a maleta rapidamente. Pegou também a chave do depósito onde os documentos estavam escondidos. Ana Clara abriu a porta dos fundos, mas antes de fugir, Jonas olhou para trás e prometeu a si mesmo: eu não vou deixar que homens como Otacílio decidam minha vida, nem a vida de ninguém. E então fugiu. Enquanto os seguranças arrombavam a porta da frente, Jonas e Ana Clara desapareciam na escuridão do beco, iniciando sem perceber a maior guerra que um homem humilde já enfrentou. Contra o tipo de poder que destrói reputações, rouba dinheiro, compra políticos e elimina quem ousa desafiar uma fortuna construída na corrupção. A noite estava pesada, abafada, úmida. O tipo de noite em que até o ar parece observar. Jonas e Ana Clara correram pelos becos estreitos, desviando de muros, pulando pequenas valas, passando por trás de casas simples. A cada esquina, Jonas olhava para trás. Eles estão vindo? Perguntou ele, arfando. Ainda não, mas vão vir, respondeu Ana Clara, segurando firme sua bolsa. Vieira nunca retorna sem terminar um serviço. Os dois finalmente saíram em uma estrada de terra que levava a um pequeno galpão abandonado. Entra aqui, disse ela. É seguro por enquanto. Lá dentro, Ana Clara trancou a porta e acendeu uma pequena lanterna. Agora sim, disse ela. Posso te mostrar por que Otacílio é capaz de matar por essa maleta. Da bolsa, ela tirou um tablet velho com a tela trincada, conectou a um pendrive. E ali, diante dos olhos de Jonas, apareceram planilhas com valores absurdos, transferências internacionais ilegais, notas fiscais frias, contratos falsificados, nomes de políticos e registros de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 40 milhões de reais. Jonas ficou sem ar. Meu Deus do céu, isso é coisa de novela, de filme, isso é coisa de gente grande. Isso é a vida real, Jonas, disse Ana Clara séria. E Otacílio usa esses milhões para comprar poder, destruir inimigos e manter a própria imagem intacta. Ela respirou fundo. Se você entregar a maleta, ele vai usar esse dinheiro para apagar provas, para calar gente, para continuar destruindo vidas. Jonas colocou a mão no rosto. Eu sou só um gari, Ana. Não sei lidar com isso. Não sei contra quem estou lutando. Ela tocou o braço dele. Jonas, você é exatamente quem deveria estar lutando, porque você é tudo que ele não é.
honesto, humano, verdadeiro. E isso faz você ser mais forte do que ele imagina. Antes que Jonas pudesse responder, ouviram passos lá fora. Passos pesados, vários. Ana Clara apagou a lanterna. Jonas prendeu a respiração. Vozes. Ele entrou aqui. Procurar tudo. Se acharem, avisem Vieira. Jonas olhou para Ana Clara desesperado. Eles estavam cercados. Não havia saída. Os passos se aproximaram. Som de metais. Armas. Eles estavam vasculhando o galpão por fora. Jonas olhou para a maleta. Parecia um peso enorme. Um peso que poderia tirar sua vida. Ana Clara aproximou a boca do ouvido dele. Eles não podem nos ver aqui. Se nos encontrarem, acabou. Havia apenas uma janela pequena no canto, alta demais para subir. Um buraco estreito no teto, resultado de telhas quebradas. E então Jonas viu algo que poderia salvar os dois. Um alçapão parcialmente escondido sob caixas velhas. Ele apontou. Ana Clara assentiu. Eles correram silenciosamente até lá. Jonas puxou a tampa e revelaram uma espécie de porão estreito, frio, úmido, que cheirava a madeira velha. Entra, sussurrou ele. Ana Clara desceu primeiro. Jonas desceu logo atrás, puxando a maleta. Fechou o alçapão. Assim que ficaram escondidos, a porta da frente foi arrombada com violência. Bam! O som ecoou pelo galpão inteiro. Procurem tudo! Gritou Vieira com sua voz grave e cheia de ódio. A madeira rangia com o peso das botas. Jonas segurou a respiração. Ele podia sentir a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Lá em cima, Vieira chutava caixas, derrubava ferramentas, quebrava pedaços de madeira como se não houvesse amanhã. Eles estavam aqui, rosnou Vieira. Eu sei, continuem procurando. Um dos capangas chutou exatamente a caixa acima do alçapão. Jonas fechou os olhos. Ana Clara tremia. O capanga se abaixou, tocou a madeira, mas Vieira o chamou de longe. Anda logo! Vamos para o outro lado! O homem levantou e seguiu os outros. Depois de longos minutos, o som dos passos começou a desaparecer. E então, silêncio. Jonas e Ana Clara esperaram ainda mais um minuto antes de Jonas empurrar o alçapão com cuidado. Eles tinham conseguido escapar por milímetros. A gente não pode ficar parado, disse Ana Clara. Agora eles sabem que você não entregou o dinheiro. O próximo passo deles é te eliminar. Jonas respirou fundo, finalmente tomando uma decisão. Então agora a gente vai até o fim. Se eles querem guerra, guerra eles vão ter. Ana Clara olhou para ele com surpresa e esperança. Jonas, você tem certeza? Ele segurou firme a maleta. Eu enfrento qualquer homem, mas não vou deixar meu filho crescer num mundo onde gente como Otacílio manda em tudo. E como vamos derrotar ele? Perguntou ela. Jonas respondeu, fazendo o que os poderosos mais temem, dizendo a verdade. Mas ele não fazia ideia de que Otacílio já havia colocado preço na cabeça dele, e que o próximo encontro não seria apenas perigoso, seria mortal. Jonas e Ana Clara passaram horas escondidos no porão até terem certeza de que Vieira e os homens tinham ido embora. Quando finalmente saíram, o céu já começava a clarear. A gente não pode voltar para sua casa, disse Ana Clara, nem para o depósito da coleta. Eles vão te esperar lá. Jonas assentiu. Mas também não dá para a gente viver fugindo. Precisamos agir. Precisamos virar o jogo. Ana Clara se aproximou, com os olhos brilhando. Existe uma forma, mas é arriscada demais, diz. Jonas respondeu sem hesitar. Ela abriu o tablet novamente e mostrou um arquivo criptografado. Aqui está a chave para derrubar Otacílio. O dossiê completo das operações ilegais, tudo organizado por mim. Jonas olhou para o documento como alguém que olha para a dinamite. Ana Clara continuou. Se isso chegar à imprensa, à Polícia Federal, ao Ministério Público, Otacílio perde tudo. Dinheiro, influência, fortunas escondidas, amigos poderosos, contratos falsos. Jonas respirou fundo. Então vamos levar isso para a polícia. Ana Clara negou imediatamente.
Não, você não entende, Jonas. A polícia está cheia de gente dele. Metade dos chefes devem favores para ele, vivem de propina dele, fazem parte dos esquemas de finanças clandestinas que ele controla. Se você entregar isso para a polícia, ela tocou seu peito, você morre no mesmo dia. Jonas sentiu o estômago gelar. Então, o que a gente faz? Ela suspirou fundo. Existe uma pessoa com coragem, reputação e poder suficiente para enfrentar o Tacílio. O jornalista investigativo Rafael Montenegro. Ele tentou denunciar o milionário há 3 anos, mas faltavam provas sólidas. Ela levantou o tablet. Agora, nós temos essas provas. Jonas assentiu. Então vamos até ele. Ana Clara segurou seu braço firme. Jonas, se fizermos isso, nós viramos alvo direto. O Tacílio não vai só te intimidar. Ele vai tentar destruir você, sua família, sua vida financeira, sua dignidade. Esse homem não brinca. Jonas apertou a maleta com força. E eu também não quando se trata de fazer o certo. Ana Clara sorriu, pela primeira vez desde que apareceu. Então vamos sair daqui agora. Mas antes... Ela tirou um pedaço de fita e colou-o ao sapão, apagando qualquer sinal de que tinham estado ali. Eles vão voltar. E quando voltarem, vão pensar que você fugiu para bem longe. Mas Jonas não estava fugindo. Ele estava indo direto para o centro do furacão. Jonas e Ana Clara caminharam até um terminal de ônibus afastado. A cidade já acordava. Mas ninguém imaginava que um gari e uma contadora estavam carregando o que poderia destruir um império criminoso. Enquanto esperavam o ônibus, Ana Clara recebeu uma ligação. Ela empalideceu. É do meu antigo colega da empresa. Ele nunca liga para mim. É estranho. Ela atendeu. A voz do outro lado era baixa, urgente, tensa. Ana Clara, foge! Agora! O Tacílio descobriu tudo. Ele sabe que você não morreu. Sabe que está com o gari. Sabe que você tem os documentos. Vieira recebeu ordens diretas. Eles vão atrás de vocês. Vocês têm minutos, talvez menos. A ligação caiu. Ana Clara tremia. Jonas fechou a mão em punho. Então vamos correr. Mas antes que dessem um passo, um carro preto virou a esquina, acelerando. Ana Clara arregalou os olhos. Eles acharam a gente. Jonas puxou sua mão. Corra! Eles correram entre os ônibus, desviando de pessoas, virando esquinas, tentando abrir distância. O carro preto avançava, tentando alcançá-los. E então, a porta de um ônibus abriu de repente. Entrem! Rápido! Um motorista velho de barba branca fez sinal. Sem pensar, Jonas e Ana Clara subiram. O motorista fechou a porta imediatamente e arrancou o ônibus com força. Por que o senhor fez isso? Perguntou Jonas, ofegante. O motorista respondeu sem olhar para eles. Porque eu vi o que aconteceu ontem. Vocês não são criminosos, estão fugindo do diabo. E eu não deixo ninguém inocente cair nas mãos daquela gente. Jonas sentiu um nó na garganta. Ainda havia pessoas boas no mundo. O ônibus avançou por ruas internas até despistar o carro perseguidor. Ana Clara caiu no banco, chorando de alívio. Eles quase pegaram a gente. Jonas colocou a mão no ombro dela. Mas não pegaram. E não vão pegar. Ele olhou pela janela, vendo o carro preto se afastar no retrovisor. Porque agora a gente vai derrubar o Tacílio. O motorista olhou para eles pelo espelho. Para onde querem ir? Ana Clara respondeu, enxugando as lágrimas. Para a sede do jornal Verdade Nacional. Precisamos encontrar Rafael Montenegro. O motorista sorriu. Segurem-se. Esse ônibus vai voar. Ele acelerou. E naquele momento, sem perceberem, o Tacílio, furioso, assistia tudo por meio de uma câmera hackeada do terminal. O milionário apertou o punho. Então vocês querem brincar? Pois agora quem vai caçar? Sou eu. E ordenou. Preparem os homens. Hoje, Jonas e Ana Clara não escapam. O ônibus avançou por avenidas movimentadas e Jonas observava cada carro como se pudesse ser o último. Sentia o corpo inteiro pulsando, como se a adrenalina tivesse tomado conta dele.
Quando o motorista finalmente parou em frente ao enorme prédio do jornal Verdade Nacional, Jonas e Ana Clara desceram rapidamente. O prédio era imponente, moderno, com paredes de vidro refletindo o sol da manhã. Era o tipo de lugar que parecia inabalável. O tipo de lugar que podia derrubar gigantes. Eles entraram apressados. Na recepção, Ana Clara se aproximou da atendente. Precisamos falar com Rafael Montenegro. É urgente. A recepcionista levantou a cabeça desconfiada. O senhor Rafael não recebe sem agenda. Antes que terminasse, Jonas colocou a maleta sobre o balcão com um impacto seco. A atendente engoliu em seco. Moça, disse Jonas, firme, é uma questão de vida ou morte. E não é só a nossa vida. É a vida de muita gente. A moça analisou os dois e viu verdade, desespero e coragem no olhar deles. Ela pegou o telefone. Minutos depois, Rafael Montenegro apareceu. Era um homem de uns 45 anos, barba rala, olhos cansados, mas com uma presença firme, de alguém que já enfrentou tempestades suficientes para não temer mais nenhuma. Ele olhou para Ana Clara. Você sumiu por 3 anos. Todos pensaram que você tinha desaparecido, ou pior, ela respondeu com a voz trêmula. Eu quase desapareci, Rafael, mas agora eu tenho tudo, toda a verdade sobre Otacílio. Rafael arqueou as sobrancelhas. Tudo! É uma palavra grande. Ana Clara abriu a maleta e então revelou documentos originais, extratos bancários, contratos falsos assinados por Otacílio, planilhas de lavagem de dinheiro, uma fortuna de 5 milhões, parte do esquema, e o dossiê completo no pendrive. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Depois, respirou fundo. Vocês acabaram de entrar na guerra mais perigosa deste país. Jonas respondeu sem medo. Eu não entrei na guerra. A guerra veio até mim. Rafael analisou as provas e concluiu. Se isso for divulgado, Otacílio cai. E com ele, cai meio mundo do diretor financeiro ao deputado mais rico desta cidade. Ana Clara sorriu pela primeira vez. É exatamente isso que queremos. Mas Rafael ergueu um dedo. Atenção! Agora vocês não podem mais voltar atrás. O milionário mais poderoso do estado vai fazer de tudo para impedir isso. Jonas assentiu. A gente já sabia. Rafael respirou fundo novamente. Então vamos preparar a matéria, mas antes, preciso colocar vocês em segurança. Ele apertou um botão na mesa. A partir de agora, sala de contenção. Nada entra, nada sai, e ninguém toca nessas provas. A porta blindada começou a se fechar. Mas algo fez o sangue de todos gelar. Um estampido, forte, violento, tinindo contra o vidro externo do prédio. Um tiro. Rafael arregalou os olhos. Eles já chegaram. Do lado de fora, 2 carros pretos pararam bruscamente. Homens armados desceram usando roupas escuras, máscaras táticas e comunicadores no ouvido. Movimentos precisos, rápidos, profissionais. Vieira estava à frente. Ordens diretas, entrem, peguem a maleta e eliminem testemunhas. Dentro do prédio, o caos começou. Funcionários correram, se abaixaram, gritaram. Rafael fechou completamente a porta blindada da sala de contenção. Aqui dentro ninguém entra, garantiu ele. Nem com explosivo de demolição. Mas Jonas estava inquieto. E as pessoas lá fora, eles vão machucar inocentes. Rafael respondeu, Jonas, se você abrir a porta, você morre, e tudo isso terá sido em vão. Ana Clara segurou a mão de Jonas. Seu coração é bom demais, mas agora você precisa pensar grande. Precisamos salvar uma cidade inteira, não só um prédio. O barulho de tiros ecoava pelos corredores. Vieira gritava ordens, chutando portas, arrastando móveis, fazendo reféns. Rafael digitou rapidamente. Vou transmitir tudo simultaneamente para 3 servidores internacionais. Se algo acontecer comigo, com vocês ou com este prédio, as provas vão ao ar automaticamente. Jonas olhou para Ana Clara. Isso vai destruir Otacílio. Vai destruir o império dele inteiro, respondeu ela. Um estrondo veio do outro lado da parede. Parecia um ariete sendo usado para arrombar uma porta. Jonas engoliu em seco.
Eles vão tentar explodir isso aqui? Rafael confirmou com a cabeça. Vão tentar, mas não vão conseguir. A tensão crescia. Ana Clara começou a chorar silenciosamente. Jonas abraçou ela, apertando forte. Eu te protejo, eu juro, ela murmurou. Esse milionário destruiu minha vida por anos, mas hoje ele vai cair. E graças a você, Jonas. Tiros ecoaram tão perto que o chão vibrou. Vieira gritou. Arrombem essa porta! O Otacílio quer a maleta hoje! Jonas respirou fundo. Então hoje vai ser o dia em que ele perde. Rafael apertou a tecla final. A transmissão iniciada. Mas antes que celebrassem, uma granada de impacto explodiu no corredor. E a porta blindada tremeu pela primeira vez. A porta blindada tremeu tão forte que Ana Clara soltou um grito involuntário. Jonas a puxou para trás, protegendo-a com o próprio corpo. Do corredor, Vieira rugiu. Explodam essa droga de porta! O Otacílio quer o dinheiro de volta e ele quer agora! Rafael manteve a postura. Seus dedos continuavam no teclado, finalizando a transmissão de todos os arquivos. Jonas, disse Rafael sem tirar os olhos da tela, se prepare. Se eles conseguirem entrar, não teremos muito tempo. A porta blindada tremeu de novo. Desta vez, a parede inteira balançou. Jonas olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa para defender os três. Era impossível, mas então... Rafael levantou a cabeça e sorriu. Terminou. Jonas aproximou-se. O quê? A transmissão. As provas já estão públicas. 3 servidores internacionais, 2 portais independentes e 40 jornalistas receberam o arquivo automaticamente. Ana Clara levou a mão à boca, surpresa. Então, acabou? Rafael assentiu. O império do Otacílio caiu. E naquele exato segundo... BOOM! A explosão no corredor fez poeira voar pelas frestas da porta. A blindagem resistiu, mas estava comprometida. Eles vão entrar! Gritou Jonas. Mas Rafael parecia calmo. Agora, eles já perderam. Eles só não sabem disso ainda. E então, o som de sirenes ecoou por toda a cidade. Não era um carro, não eram 2. Era uma frota inteira, viaturas civis, militares, helicópteros. A televisão na parede, que estava ligada no modo silencioso, mudou para uma edição extra. A repórter aparecia dizendo, urgente, vaza dossiê que expõe lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes ligadas ao empresário Otacílio Bragança. Eram imagens do dossiê, documentos sendo exibidos na tela, fotos, vídeos, listas de contas secretas. A verdade estava sendo revelada ao país inteiro. Ana Clara chorava, emocionada. Você conseguiu, Jonas. Você conseguiu o que ninguém teve coragem de fazer. A porta blindada finalmente abriu, mas não como eles esperavam. Vieira entrou gritando, vocês estão fer. Mas logo atrás dele, policiais armados o derrubaram no chão. Ninguém se move, todos no chão, Polícia Federal. Vieira foi algemado. A sala inteira encheu de agentes. Um deles reconheceu Jonas. Você é o rapaz do vídeo. Você acabou de derrubar um dos maiores criminosos financeiros deste país. Jonas ficou em choque. Eu? Eu só fiz o que era certo. Ana Clara abraçou ele, forte. E isso mudou a história de muita gente. Outro agente aproximou-se. Jonas, Otacílio Bragança está sendo preso nesse exato momento. Ele tentou fugir, mas as provas já estavam em todos os jornais. Jonas respirou aliviado pela primeira vez em muitos dias. Então acabou. Ana Clara pegou sua mão. Não acabou. Está só começando. Meses depois, a cidade era outra. Otacílio Bragança estava preso. Seu império de corrupção, finanças sujas, contratos ilegais, fortunas escondidas, tudo tinha ruído. O país inteiro conhecia o nome que derrubou o milionário criminoso, Jonas Freitas, o gari honesto que virou herói nacional. Jonas recebeu homenagens. O Congresso o chamou. Universidades queriam entrevistá-lo. Empresas queriam contratá-lo. Mas ele recusou tudo. Queria só uma coisa. Uma vida simples, verdadeira, honesta.
O governo devolveu a maleta de 5 milhões ao Estado, mas concedeu a Jonas uma indenização por risco de vida, algo em torno de 800 mil reais. Ele quase desmaiou quando ouviu o valor. Eu nunca vi tanto dinheiro junto, disse ele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ana Clara, agora livre e completamente reabilitada, abriu um pequeno escritório de consultoria financeira. Um espaço simples, elegante, sincero. E Jonas apareceu lá no primeiro dia. "O que você veio fazer aqui?" perguntou ela sorrindo. Jonas coçou a nuca, tímido. "Bom, eu pensei em pedir um conselho de finanças." Ela riu. "Sobre o quê?" Ele respirou fundo. "Sobre como investir meu coração." Ana Clara ficou sem ar por um segundo. Jonas continuou. "Eu lutei contra uma fortuna, contra um milionário, contra um sistema inteiro, mas o medo mais difícil era o de falar o que sinto." "Jonas," ela murmurou, "você não precisa ter medo." E o beijou, um beijo demorado, sincero, de gente que se escolhe. Meses depois, Jonas e Ana Clara abriram um projeto social com parte do dinheiro da indenização. Maleta do Bem, ajudando famílias endividadas, ensinando sobre dinheiro, empréstimo consciente, finanças pessoais e combatendo corrupção local. O país inteiro reconheceu o projeto. Jonas, agora um homem rico de verdade, não em dinheiro, mas em caráter, disse uma frase que viralizou: "Rico é quem escolhe o certo quando ninguém está vendo." E foi assim que o homem mais simples da cidade se tornou mais poderoso do que qualquer milionário, porque seu poder estava na honestidade e sua fortuna estava no amor. Se você acompanhou essa história até aqui, comente "Honestidade vale ouro" e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta.